E aí, pessoal, boa tarde. Tá começando aqui mais um programa Somos Tão Jovens. Eu sou o Léo. Eu sou a Natane e hoje a gente está recebendo 2 mochileiros que conheceram vários lugares no mundo, gastando muito pouco. O Hélio Neto e o Miguel Freitas. Hélio e Miguel, vamos começar. Quais são os lugares que vocês visitaram, que vocês mais gostaram? Quais são os países? Olá, tudo bem? Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade do Diário de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos aí que estão assistindo também. Então, né, escolher um destino, uma cidade, um lugar que eu mais gostei é uma tarefa muito difícil, assim, né? Você deve concordar que é muito difícil escolher um lugar só, né? Mas, assim, dentre todos os lugares que eu fui, tem sempre os que me marcam mais, né? Então, uma das viagens que mais me marcou foi a Rússia, foi a viagem que eu fiz para a Copa na Rússia agora, né? Eu acho que o clima da Copa influenciou bastante, talvez, né? Nesse meu apreço, nesse meu apego que eu tive pela Rússia, por toda a cultura do leste europeu ali, né? Mas eu gosto muito também da América do Sul, gosto muito da Bolívia, gosto muito do Peru e eu gosto muito do centro da Europa também, da Itália, da Alemanha. Foram países que foram muito marcantes pra mim, assim, mas é muito difícil escolher um lugar só, né? Vou falar 3 países que eu gostei. Um que marcou muito também foi a Rússia, que eu fui na Copa, só que o pessoal lá é muito acolhedor, foi bem receptivo. Então isso marcou bastante, porque geralmente fala que os russos são fechados. Uhum. Então eu gostei bastante da Rússia. Gostei da Alemanha, lá é um país muito bom para tomar cerveja. E Malta também, que eu fui depois da Copa, que marcou bastante também a ilha de Malta. Legal. E pessoal, não se esqueça, se você quiser participar, falar aí, se você tem desejo de fazer um mochilão, se você já fez, deixa aí nos comentários pra gente, manda pergunta aqui pra gente também sobre o que você quer saber com eles aqui. Bom, como vocês visitaram vários países, né, como que foi se comunicar com essas pessoas de várias culturas e formas diferentes de viver, né, o cotidiano delas? Bom, primeiramente, né, o idioma universal do mundo é o inglês, né? Então, mesmo quem se comunica o básico do inglês, assim, o pessoal geralmente entende, né? Só que um problema que a gente teve, né, que ele deve ter o mesmo problema que eu, é que na Rússia, por exemplo, eles não falam muito inglês, né? Então de nada adianta saber falar um inglês fluente e chegar num país onde ninguém fala, né? Porque, por exemplo, na maioria da Europa, Itália, Alemanha, nos países europeus centrais, América do Norte, América do Sul menos, né, você tem que se virar com o portunhol lá, mas o pessoal fala inglês, né? Na Rússia foi um dos problemas que a gente teve. Em Moscou, que é a capital, já muita gente não fala inglês muito bem. Então imagina nas outras cidades, Samara, Kazan, né, Nizhny, que foram outras cidades que tiveram jogos que eu pude ir. Então o pessoal, realmente eles tinham dificuldade de se comunicar em inglês. Mas eu acho que o ser humano, ele é capaz de se comunicar é intrínseco do ser humano, né? Gesticular. E assim, o que eu estava conversando é que a tecnologia nos permite se comunicar muito mais, né? Então um dos recursos que eu utilizava muito na Rússia era como eu comprei um chip de celular, eu tinha internet o tempo inteiro, eu falava ou em português ou em inglês no celular, colocava no tradutor, e aí traduzia para o russo, eu colocava no ouvido do russo já, e falava, aí ele já falava em russo, né? E aí o cara escutava e respondia em russo, né? Gravava no celular, e o celular já traduzia para português ou para inglês. Isso é um recurso que a tecnologia conseguiu possibilitar. Essa foto legal. Isso foi na Grécia, eu estava esquiando, isso é na Moldávia, um dos países menos visitados da Europa. É um circo soviético abandonado essa foto aí. Ó, Rua das Luzes ali, ó. Eu já não sou tão fluente assim em inglês, então o meu é mais na raça, na mímica, na brincadeira, assim, apontando e vai comunicando. No embromation, né? Eu tenho até uma história que eu tava na Espanha, eu tava conversando com 2 meninas. E a gente tava, uma era italiana e a outra era espanhola, e eu tentando dar aquele portunhol. Aí eu não lembro do que, eu tinha que falar nada no final. Aí eu falei assim, não me importo com niente. Aí a italiana olhou, falou, você sabe falar italiano? Eu falei, niente não é espanhol, não? Ela falou, não, é italiano. Eu falo italiano também. Acabei de descobrir. Mas vai consegue. Não, mas se comunicar é sempre o menor dos problemas, assim. A gente sempre consegue se comunicar. Que tem gente, às vezes, mochileiro de primeira viagem, tem esse medo, né? Eles falam, pô, como é que a gente vai conseguir se comunicar, né? Pô, será que eles vão me entender? Ainda mais quando vai pra um lugar tipo a Rússia, ou um país que eles... Se for para os Estados Unidos, né, todo mundo cresce tendo uma cultura, pelo menos uma coisa em inglês ou outra, ou para um país que fala espanhol. Agora, com um país diferente, por exemplo, com uma língua que tem uma raiz diferente, por exemplo, a Grécia ou a Rússia,
foram países que o pessoal fica com muito medo, assim, mas será que vai dar? Mas dá, gente. A gente, ser humanos, consegue se comunicar, queira ou não, gesticulando, assim, dá sempre certo. Miguel, você também usou a forma que ele fez, né? Com o celular, tradutor, Usava. Você também usou dessa forma. Principalmente Legal. na Rússia, que o pessoal, às vezes você ia comer num restaurante mais afastado do centro, aí é um pessoal mais velho, pessoal mais russo mesmo, que não tem contato com o inglês. Aí era muito no aplicativo, no Google. No Google. E eu acho que vocês comentaram, tem um aplicativo, né, que ajuda vocês no mochilão. Como que funciona esse aplicativo? Tem vários aplicativos. Tem vários. Qual que vocês ajudam a usam, gente que no vocês mochilão. gostam mais? Nossa, pra gente sei lá, falar pro pessoal. Eu tenho umas 2 pastas no meu celular que é só de aplicativo de viagem. Você deve ter também. Tipo, Passagem barata, passagem tem barata, hospedagem. booking, nossa, é tudo, né? É hospedagem, é aplicativo. Tem um aplicativo que eu gostaria de indicar também para todo mundo, assim, não sei quem não conhece, se chama Culture Trip, que é um aplicativo que, para quem quer estudar a cultura, a história dos países, ele traz muita coisa legal, assim, você procura lá o país ou a cidade que você quer. Então, assim, são aplicativos de cultura geral, de mapa, né, de localização, de tradução, de reserva, de conhecer gente, são tudo isso junto, tá? Tem um hall de aplicativos, assim, que a gente Legal. usa. E como foi? Você, antes de ir para alguns países, vocês pesquisaram a cultura? Como que foi conhecer as novas culturas? Que vocês passaram por um bom lugar, né? Eu, geralmente, tem um aplicativo que eu uso que é o Couchsurf. Você fica na casa das pessoas. Eles alugam, geralmente, eles emprestam um sofá, uma cama, e aí você acaba vivenciando a cultura do país mesmo, porque ele vai num restaurante nativo, ele vai Faz uma comida mesmo. Isso, faz uma comida nativa. Então, geralmente, eu prefiro ficar nesses lugares que você vivencia mesmo o país em si. Que bacana. Sobre a preparação da cultura que você falou, sempre que eu vou fazer uma viagem, eu divido em três preparações distintas, né? Tem a preparação financeira, que você tem que fazer a sua preparação, né, calcular quanto você vai gastar mais ou menos para comer, para viajar, a passagem. Tem a preparação física, que você faz às vésperas, assim, o que eu vou levar, como que eu vou estar, né? A preparação física sua e a preparação cultural, que eu acho que é a preparação mais legal que a gente faz, que eu faço. A preparação que eu, pelo menos nas vésperas, faltando um mês para viajar, eu estudo toda a cultura dos países que eu vou, a história, a geografia, a culinária, tudo possível, língua, antes de chegar no país, assim, para chegar preparado. Os lugares que eu vou visitar, eu acho que é o mais legal. Muito legal ficar lendo sobre isso, assim. A viagem já começa na pesquisa e no planejamento. Não é só você chegar, pegar o avião e ir lá. Que legal. Muito legal. Olha, nós temos uma pergunta aqui no Facebook do João. Ele está perguntando qual que foi o primeiro lugar que vocês viajaram. Para fora, foi o Chile. Chile. E você? O primeiro meu foi Argentina. Argentina. E como que foi assim desenvolver? Os dois na América do Sul. É verdade, dois na América do Sul. Dois na América do Sul, né? Começa devagar, né? Depois que... Depois vai explorando outros lugares. Eu viajei pra Argentina com a minha família quando eu era mais novo, assim, que eu coloquei uma foto, né, que com minha família, que minha família sempre costuma viajar, então acho que talvez, desde pequeno eu fui criado meio nesse ambiente de conhecer as coisas, assim. Então, mas a minha primeira viagem que eu fiz, primeiro mochilão, sozinho mesmo, que eu coloco pra mim mesmo, primeiro país que eu pisei foi Itália, né? O primeiro país que eu cheguei foi Itália, sozinho, no primeiro mochilão que eu fiz, assim. E o que vocês... Pode falar. Não, meu pai também a vida inteira viajou, inclusive ele está viajando agora. Então, desde criança eu tive esse desejo, mas o meu foi o Chile mesmo. E assim, a gente percebe que vocês ficaram bastante tempo nesses países, né? Tiveram que se acostumar um pouquinho com eles lá. Mas o que vocês costumavam levar nessas viagens? O que vocês colocavam mesmo no mochilão lá? Geralmente na mochila, o mochileiro vai naqueles voos low cost, então você coloca a bagagem em cima, você não dá para levar muita coisa, é no máximo 12 quilos. Então 2 calças jeans, uma jaqueta amarrada na mala, umas 5, 6 camisetas e 5, 6 shorts. Não tem que levar mais que isso. Quando eu fui fazer meu primeiro mochilão, esse era um medo, não era um medo, era uma preparação que eu assim, ficava perdido, mas o que eu levo, né? Vou ficar tanto tempo assim, o que será que eu vou levar? Daí eu comecei a ler os fóruns, né? Tem vários fóruns de mochileiro na internet, assim. Mas o segredo é o que ele falou mesmo. Se eu pudesse dar uma dica, se pudesse voltar no passado e falar pra mim, na primeira viagem, eu falei assim, leva pouca coisa, quanto menos melhor. Você vai ficar quanto? 40 dias, leva 6 camisetas, uma calça, um short,
Porque sempre esse serviço a gente tem na lavanderia, nos hostels, nas casas, Você comentou esse negócio do primeiro. Meu primeiro mochilão, eu falei, a máxima bagagem de mão era 10 quilos. E eu tava preocupado nesses 10 quilos. Falei, não, vou colocar umas 3 calças, umas 4, 5 blusas para levar mais. Só para passar nos 10 quilos. Mas não precisa de nada disso. Você dá um trabalho para carregar quando você leva muita coisa. Então, sempre que eu vou viajar hoje, o máximo que eu levo é uma mochila. Não levo mais que isso, que sempre é difícil. Só usa as mesmas coisas. Só usa as mesmas coisas, exato. Você já tá perto ali na mala, na mochila, você já vê aquela vai essa daqui mesmo. E você sempre tem a oportunidade de estar lavando a roupa e tal. Então, levar é sempre o mínimo possível, assim. Leva o mínimo possível. O problema é as fotos, né? As fotos, é verdade, o pessoal fala assim, você vai comprar uma camiseta. Quando eu fui fazer um mochilão que eu fui pra América do Sul, né? Eu fui de carro até Machu Picchu, né? Então eu passei por Bolívia, Paraguai, Argentina, Peru, né? E quando eu levei uma blusa de frio só. Então eu fiquei 30 dias, eu tirava foto e fez frio. Com a mesma blusa. E todo mundo, pô, você tá com a mesma blusa? Eu falei, gente. E como que foi? Vocês fizeram algum tipo de economia para vocês conseguirem fazer o mochilão? Vocês ficaram muito tempo economizando? Como que foi? Eu, a vida inteira, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre guardei dinheiro. E sempre despertei a vontade de viajar quando eu aposentasse. Então eu tinha uma reservinha. Certo. Aí, uns tempos pra cá, eu falei assim, vai que acontece uma tragédia, Aí eu não dá tempo de aproveitar. Não dá tempo de eu viajar. Aí eu já tinha essa reserva guardada. Então você não precisou economizar, você sempre desde o princípio eu já economizei. Já fazia economia. Já. E você? Uma coisa que você aprende com o mochilão é que é assim, o seguinte, desde que você não seja o dono de uma multinacional multimilionário, você tem que saber aprender a definir prioridades, né? Então, tipo, depois que você começa a viajar, você começa a gostar do negócio, né? Então você fala, pô, mas viajar é muito legal, mas é o que eu falei do planejamento de dinheiro, exige custo, né? Sim. Queira ou não, é um gasto, né? Aí você começa a definir prioridades, assim, pô, quanto que eu gasto às vezes no final de semana? Vou num bar aqui, gasto isso. Quanto que eu conseguiria economizar? Aí a gente tem que colocar na balança, né? O que vale mais a pena, às vezes? Sim. Ficar saindo todo final de semana, tal, ou a gente economizar, às vezes, um pouco mais pra fazer uma viagem legal no final da vida. No final do vida, não, no final do ano. No final da vida é muito cedo No ainda. final da vida, a gente nunca sabe, né? Mas no final do ano. E ó, nós temos também outra pergunta aqui no Facebook, que a Lara tá perguntando. Qual foi o maior perrengue que vocês passaram? Abre a lista aí, né? Nossa. Eu já perdi passaporte. Nossa! Já... Ó, eu tenho 3 grandes perrengues que eu tenho considerado como os 3 maiores, assim. Um deles foi quando eu fui dado como desaparecido já, quando eu estava na Bolívia, a polícia fronteiriça chegou a acionar e atrás de mim, porque eu fiquei uns 48 horas sem mandar mensagem pra minha família e eles ficaram desesperados. Eu ainda tinha avisado que era um lugar que não ia ter sinal de celular. Esse foi um perrengue mais pra todo mundo que estava aqui, que estava todo mundo desesperado, do que pra mim. Mas tem outros 2 perrengues muito grandes que eu já passei, que realmente esses doeram. Um deles foi quando eu estava na Romênia, né, que eu comprei uma passagem só de ida de ônibus para Romênia, eu cheguei 6 horas da manhã, não conhecia ninguém, não tinha reservado lugar nenhum. Eu estava vindo da Bulgária, Sófia, que é a capital da Bulgária. Cheguei na Romênia, 5 horas da manhã, o ônibus me deixou lá, todo mundo foi embora, estava de madrugada, estava um frio de menos 22 graus, mais ou menos, e eu não tinha celular, não tinha bateria, eu não tinha onde ficar, eu estava com muito frio e eu não tinha nem roupa de frio. Então eu fiquei isolado, o ônibus deixou assim, todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho. E aí eu tive que ser abrigado por um mendigo lá, foi muito gente boa lá, o cara fez um sinal de abrigo assim, apontou para uma casinha, fui lá, me aqueci com ele até umas 8 da manhã, aí a hora que clareou o dia, eu escolhi uma direção e fui. Achei um café, carreguei meu celular, aí eu fui me resolvendo. E um outro perrengue que eu tive esse ano na Copa foi que eu perdi um voo, por incompetência minha, porque eu não calculei um fuso que tinha de Londres para Amsterdã, de 1 hora. Fiquei no bar da Heineken assistindo o jogo da Copa no telão, e a hora que eu fui ver, falei, mais 1 hora ainda, né, vou chegar de boa lá pro portão. A hora que eu cheguei, minha mala tava lá na frente, os caras, too late. Eu falei, que? Eu falei, perdeu o voo. E eu tinha um jogo pra assistir no dia seguinte, em Nizhny, que foi Suíça e Costa Rica. E eu perdi meu voo, literalmente. Eu fiquei chorando, não consegui, eles não liberaram. Fui num guichê da KLM, chorei, não deixaram. Só que, uma coisa de mochileiro a gente nunca desiste. Aí eu fui no outro guichê da mesma empresa, da KLM, e eu fiquei 2 horas, mostrava meu ingresso. Eu falava, pelo amor de Deus, eu sou estudante, mostrava minha carteira, abria, escondi o dinheiro que eu tinha lá. Não tenho nada. Eu mostrava o ingresso pra amanhã, pelo amor de Deus. Eles tinham mais um voo à meia-noite no dia. Foi o dia que teve Argentina e Nigéria, aquele jogo. E aí eu mostrava, acho que foi Argentina e Islândia.
Aí eu mostrava meu dinheiro, pelo amor de Deus, eu sou estudante, eu juntei todo o meu dinheiro pra vir aqui, eu tenho que ir pra Rússia amanhã, ter o jogo. Que eu entrei no site, na internet pra ver, e tava R$3.200 a passagem. Eu falei, não tenho condição de comprar uma passagem nova. Aí de tanto encher o saco, a mulher viu meu desespero, ela falou, tá bom, te dou uma passagem, você entra nesse voo e tá bom. Nossa, eu quase pulei no balcão pra beijar a mulher, beijar o senhor, o gerente. Não é só mochileiro, é brasileiro que nunca desiste, né? E você disse que você perdeu o passaporte, né? Como que foi isso? Esse negócio de perder voo por causa de fuso, quando você viaja muito de ônibus, geralmente lá na Europa, os horários, os ônibus mais distantes, eles são de madrugada. Eu perdi 2 vezes já isso, porque eu comprava passagem achando que era para um dia, só que aí eu confundia. Eu chegava no dia, eu tinha comprado para a noite anterior. Que confusão. Eu falava, nossa senhora, aí as 2 vezes, graças a Deus, tinha lugar ainda no ônibus. Mas quando eu perdi meu passaporte, eu perdi só 2 horas, foi tranquilo. Nada apavorador. Nada desesperador. A gente tem mais uma pergunta do Guilherme Souza. Ele perguntou para vocês o que motivou vocês a fazer um mochilão? Tá bom, eu sempre tive interesse em conhecer as culturas e tal, e eu sou um pouco hiperativo também, não gosto de ficar parado no mesmo lugar no tempo. Por isso que eu acho que o mochilão, por exemplo, às vezes o pessoal fala, vamos viajar, ficar uma semana na praia, em uma cidade, já não é uma coisa que me atrai tanto assim, né? Que ficar tanto tempo numa cidade, eu gosto de, assim, 2, 3 dias, eu gosto de me mexer, conhecer. Então o mochilão é um dos princípios, assim, do mochilão, né? A gente sempre tá andando, a gente nunca fica parado muito tempo no mesmo lugar. Só que o que realmente me fez apaixonar e querer é realmente... a obsessão por conhecer, assim, por conhecer culturas, por conhecer pessoas, por conhecer lugares diferentes, assim. Eu tenho paixão em viajar e eu dei preferência pro mochilão, igual ele falou, você é muito imperativo, você faz as coisas sozinha. Eu olhava, você ia visitar ponto turístico, olhava aquela excursão, aquelas 80 veinhas. Aí uma estátua, a outra quer tirar foto, a outra quer parar pra ir no banheiro, a outra pra almoçar. Fala, não, isso daí não... Meu negócio é coisa rápida, vai aqui, vou no meu tempo, conhecer lugares, porque... cais disso mesmo. Esse negócio de excursão, já aproveitando que você está colocando aí, é um dos motivos porque eu gosto de viajar sozinho, assim, também. Primeiro, toda companhia é sempre bem-vinda. Eu viajo com minha família, viajo com amigos, mas viajo sozinho também. E eu acabei me apaixonando por viajar sozinho, porque você é o dono da sua viagem. Então, assim, se você gostou de ficar naquela cidade, fica mais um dia, você pode ficar. Se você não gostou, quer ir embora, você pode ir. Se você combinou, você estava pensando em, por exemplo, você está em Roma, você quer visitar o Coliseu, depois ir no fórum, daí você foi no Coliseu, aí saiu, que tomar uma cerveja, ficou tarde, sabe? Você não tem, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você às vezes você precisa comunicar com os outros, faz novas amizades, aprende novas línguas. Você é forçado a conhecer pessoas, por isso que é bom viajar sozinho. Porque quando você vai em turma, você só conversa entre os seus amigos. Tem mais uma pergunta aqui, é da Tamires Gonçalves. Ela perguntou, em questão de segurança, vocês acham que é tranquilo um mochilão sozinho? Eu acho que sim. Pra mim, sim, né? É que depende, né? Depende da pessoa e tal. Pra mim, sempre foi. É que eu posso falar como experiência própria, pra mim, sempre foi tranquilo. É claro que a gente tem uma vivência, a gente não é bobo, né? A gente tem uma certa experiência com isso, a gente sabe lidar com certas situações, né? Tem uma malícia, né? Um jogo de cintura. É que tipo assim, negócio de segurança, você fica com medo. Mas aí começa a acontecer as coisas, daqui a um tempo você fala, você se acostuma. Então algumas coisas que o pessoal acha que dá medo, pra gente, assim, falar, isso aí não é nada, né? Dormir no aeroporto, pegar um voo 3 horas da manhã no meio da rodoviária. Exato. Você não sabe o que é perigoso, você não conhece nada. Entendi. Então você acha que tá tudo normal, né? Pelo menos pra mim. E falando um pouco ainda da Copa da Rússia que vocês foram, quais foram os jogos que vocês assistiram? Eu assisti... eu cheguei lá, assisti Suíça e Costa Rica, que foi numa cidade chamada Nizhny Novgorod, que fica a 2 horas de Moscou. Depois eu assisti Brasil e México, foi o jogo das oitavas, foi em Samara, que é a capital aeroespacial da Rússia. E depois eu fui pra Kazan, assisti o dia que o Brasil perdeu, infelizmente eu tava lá no estádio. Eu assisti Brasil e Bélgica. E foi muito triste aquele dia. Brasil e Bélgica, lá em Kazan. E eu tava exatamente atrás do gol, onde saíram os 3 gols, né? Porque os 3 gols foram no mesmo gol. Então eu tava exatamente atrás do gol do Brasil. Eu lembro do De Bruyne comemorando o gol, assim, eu tava aqui, ele tava tipo a 5 passos de mim ali, eu tava na grade ali, literalmente. E depois eu ainda fui assistir São Petersburgo a semifinal, assisti França e Bélgica lá, jogo que a França ganhou de 1-0 e foi pra final. Sim. Na Copa eu não fui sozinho, eu fui com mais 4 amigos. Queria até mandar um abraço pra eles, o Dizão, o Zaniboni, o Manolo e o Guiba. A gente viu Brasil e Costa Rica, Brasil e Sérvia, Argentina e Islândia, Argentina e Nigéria, Alemanha e México e Polônia e Senegal. Todos na primeira fase. A gente deu preferência na primeira fase porque todas as nacionalidades estão lá, tem jogo todo dia.
Então a gente preferiu a primeira fase por causa disso. É muito mais legal a primeira fase, ó. Falando, se eu tivesse a próxima Copa, tiver a oportunidade de ir, e eu tiver que dar preferência, eu vou dar preferência pra primeira fase. A primeira fase, gente, é muito mais legal do que a segunda fase. Porque a segunda fase o pessoal começa a ir embora, Exato. jogo espaçado. Menos festa. De um jogo pro outro, não tem o que fazer na cidade. Não tem o que fazer, não, porque Então, a você primeira sai na fase é rua, melhor. eu sempre falo que é uma mistura de carnaval com as culturas diferentes, com Com futebol, e assim, a primeira fase tá todo mundo na rua o tempo inteiro festando. Você chega lá, parece carnaval, sabe, quando você imagina tipo em Salvador no carnaval, você desce lá, parece que alguém já chega com uma garrafa de bebida e fala, toma, vamos. E se for com a bandeira do Brasil, você é Nossa. ponto turístico. Isso que eu queria saber. É ponto como que turístico. foi 50 a minutos recepção tirando dos foto. russos? 50 minutos parado tirando foto. Que Você legal. vira ponto turístico. Então os russos são bem calorosos. É uma Pra- coisa Não, que ele o colocou, mundo é. inteiro. O mundo inteiro? O mundo O mundo inteiro. inteiro ama o Olha Brasil. só. Eu sempre falo que o Brasil é o segundo time de todo mundo. Então, por exemplo, o pessoal lá da Ásia, o time não foi pra Copa porque eles torcem. Brasil. O único que não gosta da gente é os É argentinos. os únicos que não gostam. né? Aí também né, já vai forçar um pouco. É que assim, eu acho que a Copa mudou, foi muito importante que mudou muito a imagem da Rússia pro mundo. Que a imagem que todo mundo tinha, inclusive a gente, né? Estava até comentando. É que russo era fechado, que russo não acolhia bem, que russo era seco, não sei o que lá. A hora que a gente chegou, pelo menos com o brasileiro, eles amam a gente. O tanto que os russos me acolheram de dar bebida, de dar casa, de dar Às tudo, vezes eles de querer pegavam, ficar junto. a gente tinha que ir em Nossa. 3 estações pra frente. O russo tinha que descer naquela, ele ia, acompanhava a gente, depois ele voltava. Nossa, que Porque legal. lá os metrô, a maioria... Sim, russo, e outra, não brasileiro, tinha- que ele falou, é ponto turístico. A gente chegava, dizia Nikolskaya é a Rua das Luzes que fica perto da Praça Vermelha, lá em Moscou. A gente chegava, onde ficava todo mundo lá, festando. Na hora que a gente chegava, eu tinha um bandeirão do Brasil nas costas. Na hora que eu chegava com o chapéu, com a bandeira do Brasil nas costas, acabou. Era 2 horas de foto. Era 2 horas de foto, sem parar. Vinha criança, vinha senhor, vinha jovem, vinha tudo, todo mundo de tudo quanto é país quer tirar foto com o brasileiro, que tá pintado ainda, todo mundo, bandeira do Brasil. E fazia fila, era 2 horas sem parar, não é? É exatamente assim. Muito bacana. E vocês viajaram muito ainda, mas que lugares né, que vocês ainda têm vontade de conhecer? Tem vontade de fazer um mochilão lá na Ásia, Camboja, Tailândia, Singapura. Acho que ali seria um lugar próximo do roteiro, dependendo. Eu tenho vontade de conhecer vários países ainda, né? Parece que quanto mais a gente viaja, mais vontade de conhecer os lugares a gente tem, né? Eu tenho vontade de conhecer o centro da África, eu tenho vontade de conhecer a Índia, eu tenho vontade também de conhecer o Sudeste Asiático, que é um lugar que eu não conheço. E eu tenho muita vontade de conhecer alguns países da América Central, Cuba, Jamaica, eu não conheço, eu tenho muita vontade de conhecer também esses lugares. Costa Rica, vamos ver em breve. Então Sim. tem uma lista longa ainda de países que vocês querem conhecer. Agora a gente vai chamar o vídeo da Jéssica Vante, ela é intérprete, formada em letras e é professora de inglês. Ela também vai contar um pouquinho pra nós da experiência dela como mochileira. Eu sou formada em letras, tradutora e intérprete e resolvi praticar um pouquinho, conhecer as línguas e um pouco dos países. Fui para a Europa, passei 3 meses em Espanha, Portugal, Inglaterra e França. Um pouquinho mais na Espanha e em Portugal. O que eu procurei fazer na minha viagem? Eu pesquisei bastante antes, procurei saber sobre hospedagem, cultura, costumes, que é uma coisa muito importante. Você precisa saber muito sobre o costume do lugar que você vai, para não cometer nenhuma gafe, né, claro. E é uma experiência incrível, porque quando você vai, você conhece um pouco sobre o país que você está e conhecendo, você consegue focar no que você quer. Por exemplo, se você vai mais em museu, se você vai mais em barzinho. Eu, por exemplo, adoro museu. Consegui voltar com uma bagagem cultural muito grande e experiências que dinheiro no mundo pagaria. Acho que seria uma oportunidade incrível para qualquer pessoa. Não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter nada. O que você precisa ter? Saber economizar na sua vida, dar prioridade para isso. E quando você vai organizar a sua viagem, você mesmo organiza. Você vê aonde você vai querer ir e o que compensa e sendo mais barato para você. Por isso vale muito a pena. Bom, agora a gente volta. A Jéssica contou um pouquinho pra nós como que foi a experiência dela, que ela pesquisou bastante sobre as culturas, como o Neto falou. E agora o Léo vai ler um comentário. Olha só, gente, José Freitas está perguntando para vocês, hein, ó. E as gatinhas dos outros países? É verdade que elas gostam mais dos brasileiros? Como que é? Olha, pela experiência que eu tive de viagem, as gatinhas dos outros países gostam muito de brasileiros. Elas gostam muito de brasileiros e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas sensacionais de vários países, assim, de vários lugares que eu fui. Eu conheci pessoas muito especiais, assim, que me marcaram e realmente, assim, elas gostam muito de brasileiros, né? Eu tenho um pouco da dificuldade do inglês, eu não consigo me comunicar igual eu queria, mas dá pra
pra desenrolar alguma coisa. Ah, é? Acaba saindo. Bom, nós temos também outro comentário aqui do Gustavo Guimarães. Ele tá perguntando se em algum momento do mochilão, pra você, Miguel, você chegou a dormir na praça, alguma coisa assim. Ele falou, né, ainda caso assim, como disse Bruno Marrone, você pensava nela também? Dormi em praça, dormi em chão de aeroporto, rodoviária, trem, ônibus. Tem uma lista longa de lugares que você... Até no estádio já dormi, no jogo. Já dormi em jogo? Tinha Não, jogo que na Copa um monte de gente dorme. Tinha jogo que já dei até piscada já no jogo, no meio do jogo já. Na Copa o pessoal toma muita cerveja, que a hora que pro lado o pessoal tá assim. Aliás, isso aconteceu comigo. Mas, assim, às vezes nas viagens, assim, eu lembro de, por exemplo, nessa última viagem da Rússia, eu já fiquei virado 2 dias, assim. Então a gente acaba, às vezes, dormindo sentado em vários lugares, assim. Virado, já fiquei 4 dias, assim, que eu dormi, tipo... 8 horas, somando tudo, em 4 dias, assim. Então, a gente acaba, às vezes, dormindo em pé. Dormindo literalmente. Aí tem um comentário do Hélio, que ele falou pra você falar sobre a Moldávia, é isso? O que é? A Moldávia é o país menos visitado da Europa, né? É um país bem pequenininho, que muito pouca gente conhece. É um país de muito difícil acesso, só tem 2 jeitos de você acessar a Moldávia. Geralmente é vindo da Romênia ou vindo da Ucrânia, né? Você vem pelo oeste da Ucrânia ou pelo leste da Romênia. Moldávia sempre foi um país muito fechado e é um país que é muito pequenininho e ele é muito pouco, ele atrai muito pouco turistas, né? Então é o país menos visitado da Europa e eu tive a oportunidade de conhecer, eu estava na Ucrânia, eu estava em Odessa, né, que é uma cidade de praia lá no Mar Negro, na Ucrânia, e eu tive a oportunidade de eu peguei uma carona e assim, é tão pouco visitado o país que eu nem sabia se precisava de visto ou não, porque eu entrei na Embaixada do Brasil, no site, e diziam que precisava. E eu entrei no da Moldávia e diziam que não. E todos os fóruns que eu pesquisava na internet falavam uns que sim, uns que não. Eu falei, e aí? Na dúvida, essa é uma coisa que eu tirei com a viagem. Na dúvida sempre vai na dúvida. Aí eu peguei a carona com 3 ucranianos que eu não conhecia, 2 horas até a fronteira da Ucrânia, chegamos lá, parou na fronteira, o cara pegou os passaportes, óbvio que eu sabia, né? Aí falaram assim, quem que é Hélio? Aí eu levantei a mão e falei, vem cá. Saí do carro, entrei numa salinha com 2 policiais, começaram a fazer um monte de perguntas, o que você está fazendo aqui, você é brasileiro e tal. Falei, não, vou conhecer e tal. Aí eles falaram, quanto dinheiro você tem, né? Essa é uma pergunta que eles fazem em fronteira, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai responder. Porque se a gente fala que tem pouco, eles podem achar que a gente vai lá pra ficar. Uhum. Se a gente fala que tem muito, eles podem querer taxar alguma coisa, né? Ou pedir uma propina, né? Porque isso é muito comum. Então eu falei, não, eu sempre dou o migué do cartão. Eu mostro, tem no cartão, mostro o cartão, só tenho no cartão, no dinheiro eu não tenho muito, tal. Aí eles ficam meio olhando. Aí eles perguntaram, mas o que você vai conhecer aqui na Moldávia? Eu, como não sou bobo nem nada, já tinha pesquisado tudo sobre o país. Eu falei, vou conhecer o Arco do Triunfo da Moldávia, vou conhecer o Palácio do Governo, tal. Falaram, tá bom, sai. Aí depois de uns minutos, lá esperei uns 10 minutos, falaram, beleza, você tá aprovado. Aí eu passei, 12 horas, peguei o carro e voltei. Tive oportunidade, inclusive aquela foto que apareceu ali do circo, que eu tava num circo soviético, é na Moldávia, que é, a capital chama Chisinau, né, que é essa foto aí é num antigo circo soviético que tem em Chisinau, na Moldávia, que é um dos pontos turísticos da Moldávia. Isso aí na Rua das Luzes, lá em Moscou. É legal pra caramba. Olha o pessoal como adora brasileiro. Adora mesmo, lá, todo mundo. Isso aí é em Minsk, é a capital da Bielorrússia. Dizem que se você passar a mão no joelho dessa estátua, você vai ganhar uma namorada. Vou fazer o teste lá. E deu certo? Deu? Não. Ele lavou a mão. Ai, gente. Ó, tem mais uma pergunta, o Gustavo Guimarães participando mais uma vez. Ele quer saber de você, Miguel, se você teve dificuldade com a língua na passagem, na sua passagem por Portugal. Não. Não. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Então, Estudei bastante, fiz aula, mas foi tranquilo lá em Portugal. legal. E a gente quer saber qual que é a dica que vocês deixam, né, pra quem quer fazer mochilão. Pô, tem várias dicas, né? Então, uma das dicas que eu sempre dou para as pessoas é planeje a viagem por si mesmo, assim. Você é uma coisa que eu acho que todo mundo tem. A gente acha que não pode, não consegue viajar. Mas sim, gente, você pode viajar. Simplesmente, você entra lá, pesquisa uma passagem, junta o dinheiro, compra e você vai viajar. Você dá jeito, você não vai morrer, se preocupar muito em aonde eu vou ficar. Isso dá sempre certo no final, né? Dá sempre certo. Então, planeje por si mesmo. Essa é uma dica que eu daria, por si mesmo. E outra coisa, a gente acha que as pessoas são muito diferentes, mas elas não são. Assim, a experiência que eu tenho de conhecer várias culturas diferentes é que o ser humano é muito parecido. Assim. Todos os lugares eles têm quase os mesmos costumes. Por mais que as culturas sejam diferentes, todo mundo tem os mesmos costumes. O ser humano não é tão diferente assim do mundo inteiro. Então, a minha dica simplesmente é ter oportunidade, vai.
vai e principalmente faça o bem pro outro. Eu acho que fazer o bem pras pessoas, o tanto que as pessoas fazem bem pra gente na viagem, assim, é troco de nada, né? Às vezes é troco de não pede dinheiro, a pessoa faz só o bem, assim. Então, fazer o bem pro outro é uma dica que eu sempre dou pra todo mundo. Se com a oportunidade que você tem de fazer o bem, faça. E, por exemplo, igual ele falou, você, quanto menor o país, menor a cultura, menor a cidade, você chega para conversar com algum nativo e fala, poxa, você saiu lá do Brasil para fazer aqui, para vir aqui na minha cidade, no meu país, o que você veio fazer aqui? Então eles te tratam bem, eles te recebem bem. Então o pessoal é mais liberar esse medo, esse bloqueio que você tem de ir, que vale a pena. Esse negócio, esse bloqueio, exato, esse é o principal. Eu tenho, sei lá, 100 reais para hoje, você vai viver com 100 reais, você tem 10 reais no dia, você compra um pão, você compra uma baguete, uma banana, você acaba se virando. Uma baguete, aí. Porque exatamente, esse é o problema, é o bloqueio. Todo mundo quer viajar e se inventa desculpa. Ai, eu não vou ter tempo, eu não vou ter dinheiro. Mas se você conseguir... tomar um vinho ali, tem vinho no mercado. É um bloqueio que a gente R$2. tem, mas depois da primeira vicia, tô falando, né? Então, gente, foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado. Gente, Hélio, Miguel. De todos aí. Bom, gente, somos tão jovens, então chegou ao fim. Muito obrigado por todo mundo que participou aqui com a gente e bom final de semana para todo mundo. Valeu, um abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, até mais.